Gente, então, como eu tinha começado a comentar, não é, no vídeo anterior, o cimento de fosfato de zinco é o primeiro cimento que a gente vai estudar, não é, dentre esses para a prótese fixa. Existem aqueles outros 4 tipos, né, que eu tinha citado: o cimento de fosfato, de policarboxilato, resinoso, a base de ionômero e a base de óxido de zinco e eugenol, tá? Começando com o cimento de fosfato de zinco, a gente trata primeiro desse material porque ele é o agente cimentante mais antigo usado na odontologia, certo? Quando a gente fala de cimentação, normalmente esse cimento de fosfato de zinco ele é até usado como uma referência para outros materiais que acabaram sendo desenvolvidos depois dele. Então, é um material de muita utilidade, certo? Que tem um baixo custo e que é muito utilizado ainda hoje em dia, tá? Ele apresenta as suas desvantagens, a gente vai ver daqui a pouco, mas de toda forma é um cimento ainda muito utilizado, certo? E assim como vários outros materiais, ele também é apresentado na forma de pó e líquido, tá? Então a gente tem que ter muita atenção com essa questão de trabalhar com material que é apresentado na forma de pó e líquido, porque como a gente está vendo, existem vários materiais que são no formato de pó e líquido e a gente não pode misturar, né? A gente não pode misturar o pó de um cimento com o líquido de um material restaurador, né? Então tem que ter muito cuidado, eles têm que ficar muito bem armazenados, né? Muito bem separados, para que a gente não faça nenhum tipo de confusão na hora de trabalhar com esses materiais. Então, o cimento de fosfato de zinco, ele apresenta-se na forma de pó e líquido. O pó é um composto de óxido de zinco e óxido de magnésio, e o líquido é ácido fosfórico, alumínio e zinco, tá? Ilane, eu vou precisar decorar o que tem no pó e no líquido? Não é que você vai precisar decorar, mas por que a gente fala sobre o conteúdo do pó e do líquido? No caso do cimento do fosfato de zinco, por exemplo, é muito importante que vocês saibam que o líquido ele é composto, em sua maior parte, por ácido fosfórico. Ácido fosfórico, na química, acho que todo mundo vai lembrar, talvez todo mundo lembre um pouquinho, que o ácido fosfórico ele é considerado um ácido muito forte, né? Inclusive o ácido fosfórico é também utilizado quando a gente vai fazer restauração de resina, né? Primeiro a gente usa um ácido fosfórico em gel, tá? Então, que tem a sua indicação, que tem a sua utilização, certo? Então, e aqui nós temos ácido fosfórico novamente, ele é um ácido muito forte. E como ele é um ácido forte, ele pode causar irritação pulpar, tá? Então, essa é uma característica desse material, certo? Então, como vantagens, eu falei anteriormente que o custo dele é baixo, tá? Ele é fácil, a manipulação dele é muito fácil, entendeu? Ele é facilmente encontrado. Mas, por outro lado, enquanto desvantagens, né? Uma das principais desvantagens é essa possibilidade de irritação da polpa por conta da presença do ácido fosfórico no líquido, certo? Então, essa é uma desvantagem desse material. Além disso, ele não é um cimento adesivo e também é um cimento solúvel. Então, se a adaptação da coroa na estrutura dentária remanescente não ficar perfeita, ou se ficar com excesso de cimento, tá? Esse cimento ele vai acabar passando por um processo de solubilização e isso pode, a longo prazo, isso pode vir a causar problemas para a prótese fixa, certo? Então, essas desvantagens são desvantagens importantes e é sempre aquela questão, né? Pesar vantagens e desvantagens. Será que as desvantagens são maiores ou as vantagens pesam mais nesse caso? Enfim, então, mas é importante que vocês conheçam isso. O cimento de fosfato de zinco, ele não é um cimento adesivo, ele é altamente solúvel e também pode provocar irritação na polpa por conta do seu pH ácido, né? Como eu falei, o líquido dele é composto por ácido fosfórico, tá? Então, o paciente ele pode vir a ter alguma sensibilidade depois que faz a cimentação, mas de maneira geral é uma sensibilidade que passa, tá? Uma outra coisa muito importante sobre esse material, gente, é a manipulação dele, tá? Nas aulas práticas, vocês vão poder manipular, todo mundo vai trabalhar com o cimento de fosfato de zinco,
Mas antes disso, eu já vou adiantar aqui para vocês que é muito importante separar a quantidade, o pó, em pequenas quantidades. Então, na hora que vai incorporar o pó ao líquido, esse pó precisa ser incorporado ao líquido em quantidades muito, muito pequenas, certo? Porque quanto maior a quantidade de pó que a gente conseguir colocar o cimento, sem que ele, fazendo com que ele fique numa boa textura, que ele fique no ponto certo, mais resistente ele será, tá? Quando a gente for ver isso na aula prática, vocês vão entender bem. Mas só para vocês já começarem a perceber algumas coisas aqui. Quando a gente coloca o pó, tá? Imagine que isso aqui é a placa, certo? É uma placa de vidro. E aqui eu tenho uma quantidade de pó que foi colocada, certo? Aqui do lado eu vou colocar a gota do líquido, certo? Mas antes de colocar a gota do líquido aqui, eu tenho que trabalhar esse pó, eu tenho que separar esse pó em quantidades menores, bem pequenas, para que eu comece a incorporar esse pó ao líquido. Então, eu tenho aqui essa quantidade de pó. Primeiro eu vou dividir esse pó em duas partes. Depois eu vou dividir essas duas partes em 4 partes. Vou dividir aqui uma dessas partes mais uma vez. E ainda vou dividir aqui novamente, certo? Só depois que eu separar esse pó aqui dessa maneira, é que eu vou colocar a gota, vou colocar o líquido aqui e aqui a espátula para poder fazer essa incorporação. E aí, na hora que eu for incorporar, olha, eu vou pegar a espátula e vou levar só esse pouquinho aqui ao pó e vou misturar. Depois, só esse pouquinho aqui ao pó e vou misturar. Depois eu vou separar essa parte aqui em duas e vou levar o pó para misturar. Depois essa aqui e vou misturar. E assim com todas as outras partes, tá? Lembrando que isso é importante porque essa separação do pó vai ajudar a diminuir a temperatura da reação. Lembra que eu falei no vídeo anterior? O fosfato de zinco, a reação do pó com o líquido é uma reação que libera calor. Então, quanto menos pó eu for colocando aos pouquinhos, eu vou ajudando a diminuir a temperatura da reação e, consequentemente, eu vou conseguindo incorporar mais pó, tá? Porque quanto mais pó eu conseguir colocar, mais resistente vai ser esse cimento, certo? Então, é um equilíbrio, eu tenho que colocar pó aos pouquinhos, de maneira que eu consiga colocar todo o pó, ele fique no ponto correto e que a temperatura também não se eleve, tá? Pode parecer um pouquinho complicado agora, mas fiquem tranquilos que na aula prática todo mundo vai manipular e a gente vai lembrar, vamos fazer uma revisão sobre todos esses pontos, certo? Depois da manipulação, o aspecto final do cimento ele é sempre brilhante, tá? É um material que é brilhante. Se ele perder o brilho ou se ele não ficar brilhante, é porque ele já começou a entrar em presa e ele não pode mais ser usado na prótese, certo? Então, ele tem que ser um cimento brilhante, que fica preso na espátula e em ponto de fio. Essa mistura fluida quer dizer que é uma mistura, é aquele material que é fininho, que é... Quando a gente puxa a espátula, ele faz um fiozinho, certo? Então, esse é o aspecto final do cimento de fosfato de zinco, tá? E aí, nós temos essas duas situações aqui, esses dois fatores que acaba que vai repetir um pouco o que eu já falei, certo? Mas são aquelas questões que vão influenciar no tempo de trabalho do material e no tempo de presa, tá? A velocidade de incorporação do pó. Quanto mais eu conseguir colocar pó, né? Então, quanto menor for a quantidade de pó, mais pó eu vou conseguir colocar no líquido, tá? Então, adição de pó em pequenas quantidades, que é aquela partezinha bem pequenininha que eu mostrei lá no desenho, tá? Quanto menor for a quantidade de pó que eu for incorporando, eu vou ter mais tempo de trabalho e eu vou ter mais incorporação de pó à mistura. Lembrando que quanto mais pó eu conseguir colocar, melhor vai ser a resistência do material, certo? Então, essa quantidade de pó que eu vou colocar no líquido tem que ser realmente muito pequenininha, tá? E
A outra questão é a questão da temperatura, né? Lembra que eu falei que esse cimento, né? Quando a gente mistura o pó com o líquido, ele vai liberar calor, né? Essa é uma reação que a gente chama de reação exotérmica. A reação do pó com o líquido libera calor. E aí, para tentar ajudar ou manter um pouco ali essa temperatura, para que ela não se eleve tanto, uma forma de fazer isso é resfriando a placa, tá? A placa de vidro. Então, quem trabalha muito com cimento de fosfato de zinco sempre tem placa de vidro num frigobar, assim, numa geladeira, né? Tem muitos consultórios que tem uma geladeirinha pequenininha por perto, assim, às vezes até dentro do consultório, porque tem alguns materiais que precisam ser guardados em geladeira, tá? E aí, quem trabalha muito com fosfato de zinco, normalmente coloca uma placa de vidro na geladeira, que é na hora que for manipular o cimento de fosfato de zinco, tira essa placa da geladeira, porque ela vai estar bem fria e aí vai ajudar a diminuir a temperatura dessa reação, tá? Desse pó e desse líquido, tá? Então, a placa resfriada vai retardar a reação química entre o pó e o líquido e permite maior incorporação de pó sem aumento da viscosidade. Então, como a reação vai liberar calor, o tempo de trabalho vai diminuir, certo? O cimento vai entrar em presa mais rápido. E aí, quanto mais pó a gente conseguir, quanto menor for a temperatura da placa, esse calor ele vai sendo dissipado e a gente vai conseguindo colocar mais, juntar mais pó ao líquido e trabalhar com esse material por mais tempo, certo? De maneira que ele fique apropriado para ser usado para se fazer a cimentação da prótese, certo? A atividade, gente, já está disponível lá no Moodle, tá? Na próxima, para quando vocês terminarem de ver esse vídeo, vejam lá, qualquer dúvida coloquem no fórum, certo? E no encontro síncrono, aí a gente vai discutir mais esse tema, vocês vão poder tirar mais dúvidas, tá certo?